Estamos falando pouco sobre a baita temporada do João Pedro. Será que ele é o melhor brasileiro no futebol europeu? E mais, Ancelotti precisa ficar de olho em meio-campistas que têm uma característica diferente daquela que a gente encontra na seleção atual. E o Marquinhos, será que chegou a hora dele ficar no banco de reservas? Tudo isso e muito mais no radar da seleção de hoje. Vamos começar nosso giro falando sobre o futebol brasileiro. Quero destacar 3 meio-campistas que jogaram muito bem nesse final de semana e que, olha, começa a gerar um debate e até uma reflexão em mim mesmo se, será que não chegou a hora de um desses, pelo menos, ser convocado para trazer uma qualidade diferente para o meio de campo da seleção? Bom, vamos lá. O primeiro que eu quero falar aqui é o Marcos Antônio, esse que já esteve no radar da seleção. Inclusive, havia um rumor em uma convocação do Ancelotti que ele seria convocado, mas infelizmente o meio-campista do São Paulo se lesionou e nesse final de semana jogou uma barbaridade contra o Santos na vitória por 2-0 do tricolor paulista, inclusive dando assistência para um dos gols, deu mais 4 passes decisivos, ainda é um cara que ajuda muito no meio de campo defensivo e sabe temporizar, sabe encontrar passes que quebram linhas, tem um controle de bola, apesar de não ser forte, de não ser aquele cara alto também, é um meio-campista que te entrega aquilo que a gente não tem muito na seleção, um cara que temporiza, que sabe a hora de acelerar, sabe a hora de recuar, se posiciona ali para ajudar na saída de bola, um jogador muito completo, eu gosto muito das características do Marcos Antônio. E quem também jogou muito, mais ou menos, na mesma função foi o Martinelli, jogador do Fluminense, inclusive ele participa do gol da vitória, dá um passe pro Lúcio que encontra o John Kennedy na vitória do Fluminense por 1-0 sobre o Botafogo, foi muito elogiado nas redes sociais o Martinelli, que, cara, também é mais um meio-campista que sabe proteger a bola, ajuda ainda mais no meio de campo, eu acredito, do que o Marcos Antônio defensivamente. Ele teve 5 recuperações de bola contra o Botafogo, já vem sendo um cara muito elogiado desde o ano passado e nessa temporada manteve o nível, o time do Fluminense tá bem encaixadinho e o Martinelli é um dos grandes destaques desse começo de temporada do Fluminense. Acho que é um cara sim pra gente ficar de olho, tá começando a dar o salto pra gente começar a vislumbrar se esse cara não pode ser chamado para a seleção brasileira. E confesso que aqui eu tenho um favorito entre esses 3, Bidon. Mais uma vez, uma partidaça do jovem de 20 anos do Corinthians, vitória por 2-0 sobre o Flamengo. Ele não fez gol e nem deu assistência, assim como o Martinelli, mas jogou pra caramba, foi eleito o melhor da partida pela CBF. Inclusive, o Ancelotti esteve presente no estádio para ver esse jogo e com certeza viu as qualidades do Bidon, deu chapéu, cavou falta, sabe conduzir a bola muito bem, protege, controla, cara, tudo. Eu já falei isso aqui, tá ficando até um pouco repetitivo, mas o Breno Bidon é muito completo. E isso jogando como um falso ponta-direita, que eu imagino que ele como um 8 pode influenciar ainda mais na partida. E vou te falar, é muito bom jogador, mesmo com 20 anos. E eu não sei se eu não abriria espaço para um dos 3 na seleção, porque quem na seleção faz isso? O Bruno. O Bruno é um perfil muito diferente, cara. O Bruno é muito mais de aceleração, de pisar na área, de fazer gols. Claro, não tô falando que o Bruno não é melhor que esses, eu acho que é, mas você tem um jogador com essa característica num jogo, dependendo da característica do seu adversário, contra uma Croácia, por exemplo, que gosta muito de trocar posse de bola, será que não é importante a gente abrir mão de talvez um jogador um pouco mais ofensivo para ter esse cara, pelo menos um desses 3, e aí a gente pode debater qual desses 3 é o mais completo, mas e aí eu até coloco outro aqui, né, mais ou menos nesse bolo, que é o Arthur, do Grêmio, que também vem jogando muita bola. Um desses caras, eu acho que seria importante ter na seleção. Eu não cravo que se fosse hoje a convocação eu colocaria um deles, mas eu fico matutando. Será que não é tão importante? São jogadores no estilo que a gente tanto fala, da Espanha, né, da Croácia, de Portugal, Vitinha, o Pedri. Não tô comparando qualidade, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vocês estão falando, o cara tá comparando o Bidon com o Pedri. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô falando em termos de característica, de estilo de jogo, não de qualidade. Qualidade, obviamente, os caras estão muito acima dos nossos, mas você ter um jogador assim, acho que é importante. E só para não passar batido, nesse jogo também tivemos outros 2 destaques. Um pouco mais negativo, o Paquetá reestreou pelo Flamengo, perdeu um gol cara a cara com o goleiro, gol que o Paquetá não costuma perder, claramente longe da condição física ideal, entrou no segundo tempo com o time já perdendo por 1-0 e com 1 a menos, não foi uma condição ideal, mas não foi uma estreia positiva do Paquetá. E do outro lado, um cara que a galera às vezes fala em seleção brasileira, mas eu acho que pela concorrência ser muito forte, acho difícil, é o Yuri Alberto, que fez um gol também nessa partida, mas sinceramente acho que para a seleção é um pouco difícil, tem muita gente acima do Yuri nesse momento. E
Para fechar aqui no futebol brasileiro, Matheus Pereira fez o gol da vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Betim, gol de cabeça no minuto final. Ele que, se mantiver o nível nessa temporada, é mais um nome pra gente debater nesse meio de campo da seleção brasileira. Vamos pra Europa agora, vitória do Bayer Leverkusen por 3-1 sobre o Frankfurt. E quem se destacou nessa partida foi o Arthur, lateral direito brasileiro de 22 anos, fez um belo gol, tabelou com o companheiro de time, recebeu na pequena área e finalizou cruzado. Foi o segundo gol dele nessa temporada, que ainda tem 3 assistências em 20 jogos. Depois que sofreu com lesões na primeira temporada, ficou muito tempo afastado, era reserva do Frimpong, e agora o Arthur vem se consolidando e se colocando como um jogador que está no radar da seleção. Ele ainda alterna um pouco entre titular e reserva, mas cada vez mais assumindo um papel importante no time do Leverkusen. E, cara, eu queria aproveitar para fazer o convite para vocês. Eu entrevistei o Arthur nessa última semana, a entrevista vai ao ar nessa semana agora, lá no site No Ataque, que é onde eu trabalho, então convido vocês para seguir a gente lá no Instagram, @noataque, que vai sair um conteúdo bem legal com o Arthur nos próximos dias. E só para fechar sobre o Arthur, não acho que ele ainda está no patamar de seleção em termos de, olha, esse cara aqui já é o próximo da lista. A gente tem o Wesley, a gente tem Wanderson, Paulo Henrique, eu acho que pelo menos esses 3 estão na frente do Arthur, e aí você pode debater outros também, Vitinho, Ian Couto, Dodô, são várias opções que a gente tem ali, mais ou menos do mesmo nível, mas se o Arthur, obviamente, mantiver o nível, e até pensando no próximo ciclo, é um cara pra gente ficar de olho. Vamos pra Espanha agora, vitória do Real Madrid por 2-1 sobre o Rayo Vallecano, uma grande partida, grande atuação do Vinícius Júnior, fez um golaço no ângulo, chegou a 8 gols e 9 assistências em 33 jogos, números abaixo do que a gente está acostumado com o Vini, mas se você pega os lances, ele teve uma tomada de decisão muito boa nessa partida, impressionante. A gente tem um recorte da atuação do Vini, todas as vezes que ele pega na bola contra o Rayo, e incrível como ele soube a hora de tocar, a hora de correr, a hora de tentar o drible, a hora de finalizar. Ele acertou 90% das decisões nesse jogo e teve muito êxito também, porque uma coisa é você saber o que fazer, outra coisa é você conseguir. O Vini conseguiu também ter sucesso no 1 contra 1 e fez um golaço também, né? Então ele construiu várias jogadas para o Real Madrid, deixou jogadores na cara do gol. Foi uma bela partida do Vini, que ainda está sendo vaiado, parte da torcida diminuiu bastante as vaias, mas o Vini ainda sofre com algumas delas no Bernabéu, mas dessa vez ele demonstrou uma capacidade muito grande de reação, e inclusive a imprensa espanhola fala que ele saiu aplaudido desse jogo do Real Madrid. Excelente notícia, né? Porque se a gente recebe o Vini no final da temporada em baixa, jogando mal, sem confiança, é péssimo para a seleção brasileira. Então tomara que ele mantenha o nível lá no Real Madrid. E ainda na Espanha, Marcos Leonardo praticamente fechado com o Atlético de Madrid, empréstimo do Al Hilal até o fim dessa temporada, o Al Hilal que talvez esteja contratando o Benzema aí, e a ESPN informa que essa contratação do Marcos Leonardo pode ser efetivada em definitivo ao fim dessa temporada por 40 milhões de euros. O Marcos Leonardo, que tem 14 gols em 24 jogos pelo Al Hilal, a princípio ele chega para disputar uma vaga com o Sola, atacante norueguês. Não acho que ele chega para ser titular absoluto, mas com certeza terá minutos. É um movimento, entre aspas, arriscado no sentido de que ele era praticamente titular absoluto no Al Hilal. Não seria com a chegada do Benzema, ok, mas ele tinha muitos minutos lá na Arábia Saudita e no Atlético de Madrid uma concorrência mais pesada. Mas se ele chega, começa a fazer gols e assume um papel importante no Atlético de Madrid, a gente passa a falar cada vez mais dele na seleção brasileira. Ele entra nesse bolo de características do Yuri Alberto, que eu tava falando, do Caio Jorge, do Vitor Roque, que são jogadores que atacam muito bem o espaço, são jovens, têm velocidade, têm condição. Acho que o Marcos Leonardo também é um desses nomes, ainda abaixo de outros centroavantes nesse momento, mas um cara pra gente ficar de olho. E por falar em Atlético de Madrid, e aí já não tem informações tão concretas assim, mas especula-se que o clube espanhol está tentando a contratação do Ederson da Atalanta. Antes de continuar esse vídeo, se você está curtindo, deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do canal. E se você é novo por aqui, gosta do tema seleção brasileira, se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que envolve o Brasil. Vamos para a Inglaterra agora, muita coisa para falar por lá, viu? Vamos começar pela vitória do Arsenal por 4-0 sobre o Leeds United. Os 2 brasileiros que se destacaram, o Martinelli e o Jesus, começaram no banco, curiosamente, mas ambos tiveram boa participação nessa partida. O Martinelli deu cruzamento para o Gyökeres marcar o terceiro ou o segundo gol do Arsenal, agora eu não me lembro, e chegou a 2 assistências na temporada, ele que ainda tem 10 gols em 29 jogos, e ele é o vice-artilheiro do Arsenal, só fica atrás do Gyökeres, que tem 11. O curioso é que o Martinelli, mesmo tendo esses números positivos, ele não é titular absoluto do Arsenal. Ele disputou, desses 29 jogos que ele disputou na temporada, 14 foram como titular. Então, praticamente metade deles, o Martinelli sai do banco de reservas. E aí eu fico pensando, por que isso, né, cara? Porque o Trossard
beleza, tá fazendo uma boa temporada, mas será que o Martinelli não tá sendo um pouco injustiçado lá no Arsenal? Não sei, de verdade. É tanta gente pra gente acompanhar. Você que acompanha mais o Arsenal a fundo aí, deixa aí nos comentários se acha que o Martinelli tá sendo injustiçado ou o banco pra ele é merecido. Já vi torcedor falando as duas coisas nos comentários, mas ponto é que é uma boa temporada do Martinelli em termos de números, mas eu sempre falo aqui, não é um cara que me enche os olhos e eu, sinceramente, não teria nenhuma dó de cortar o Martinelli para convocar um cara que eu acho um pouco mais diferente, como o Antony, como o Luiz Henrique, ainda que sejam de posições diferentes, mas o Martinelli é um cara que agrada muito o Ancelotti. Então, se ele continuar assim, por mais que não seja titular absoluto do Arsenal, tá muito próximo de ser convocado para a Copa. E outro cara que se destacou nesse jogo foi o Gabriel Jesus. Perdeu um gol de cabeça, mas fez um golaço. E aí uma aula de centroavante impressionante, domina de costas, gira, finge que vai chutar, puxa a bola, vai e finaliza no cantinho. Foi o 4º gol dele em 15 jogos nessa temporada, mas somente 4 deles foram como titular. Então bons números do Gabriel Jesus também, que está voltando aos poucos. Não sei se vai dar tempo de se colocar na briga por uma vaga na Copa do Mundo, mas tecnicamente falando é um dos melhores centroavantes que a gente tem. E pelo lado do Leeds United, o Lucas Perry foi reserva, foi o 4º jogo seguido dele no banco, infelizmente, é um cara que eu botava muita fé, mas não vinha fazendo uma boa temporada pelo Leeds. Quem acompanha o radar aqui viu que eu já destaquei 3, 4 falhas deles aqui. Tomara que ele consiga dar a volta por cima, porque era um cara que eu botava muita fé. O que resta pra gente é depositar fé nos caras que estão aqui no futebol brasileiro, o Hugo Souza, Rafael, Gabriel Brazão, Everson, e torcer pro John também se recuperar no Nottingham e dar sequência à boa temporada que ele vinha fazendo. Mas vamos voltar a falar de coisa boa. Na vitória do Manchester United por 3-2 sobre o Fulham, tivemos uma masterclass do Casemiro, pra variar, né? Pra variar. Ele abriu o placar com um gol de cabeça e teve uma atuação de gala, dominou o meio de campo, com lançamentos longos, com desarmes, contribuindo na armação de jogo do time. O Casemiro tá fazendo uma baita segunda metade de temporada. Ele que é um cara que vai chegar muito em alta na seleção, carregando o piano mesmo. É um jogador que é essencial para a seleção, um dos que mais podem fazer falta para a seleção hoje é o Casemiro. E como não bastasse o gol, não bastasse as várias jogadas positivas que ele teve ao longo do jogo, ele ainda deu uma assistência sem olhar pro Matheus Cunha fazer o segundo gol do Manchester United. Simplesmente isso. E aí, para falar do Matheus Cunha também, ele que vinha sendo reserva com o Carrick, esse jogo ele começou como titular, sendo um falso ponto esquerda ali com muita liberdade para circular, tanto é que o gol sai do momento que ele sai da direita, então o Matheus Cunha chega aí mais uma vez fazendo um gol. Não é titular absoluto do United nesse momento, mas é um cara que é indispensável para a seleção. Não consigo ver o Matheus Cunha fora do Brasil hoje. Não sei se como titular, mas um cara que encaixou muito no ataque e vem sim fazendo uma boa temporada pelo Manchester United. E, só para não deixar de citar, um outro brasileiro, o Kevin, fez um golaço nessa partida, acertou a gaveta, mas não foi o suficiente para impedir a derrota do Fulham. Não tô falando aqui que o Kevin já está no radar da seleção, acho que ele precisa evoluir um pouquinho nisso, mas legal que ele tenha feito o primeiro gol dele na Premier League. E lá ainda tivemos a estreia do Ryan, ex-Vasco, saiu do banco aos 28 minutos do segundo tempo para dar o passe pro Alex Scott fazer o segundo do gol na vitória do Bournemouth sobre o Wolverhampton. Ele dominou já girando para cima do João Gomes, que é um cara também que a gente observa muito de perto, e cruzou rasteiro para o gol do companheiro dele, e aí demonstrando muita capacidade técnica, domínio orientado, né, já domina virando, força física para aguentar a pressão de um cara que marca muito bem, que é o João Gomes, e ainda teve outros bons números, como você tá vendo aí na tela. Eu não sei se vai dar tempo do Ryan se destacar tanto assim a ponto de ser convocado, acho que para a data de março, esquece, sem chance, mas para a Copa do Mundo, só se ele deitar demais na Premier League. É um cara que pode jogar ali como um segundo atacante, um ponta direita que centraliza muito, e pode ser até um centroavante, dependendo aí do seu estilo de jogo, mas é muito completo. Eu boto muita fé no Ryan. Se não for para esse ciclo, assim como outros caras que eu falei aqui, como o Breno Bidon, por exemplo, com certeza no próximo ele vai ter oportunidades. E na vitória por 3-2 do Chelsea sobre o West Ham, quem mostrou mais uma vez que vem fazendo uma baita temporada foi o João Pedro. O cara saiu do banco de reservas e simplesmente participou de 2 dos 3 gols do Chelsea. O primeiro de cabeça, quando o Chelsea perdia por 1-0, e ele tocou no cantinho, e o segundo, o terceiro, na verdade, do Chelsea, ele dá assistência, ele cruza pro Enzo Fernandes fazer o terceiro do Chelsea. E isso tudo jogando como um segundo atacante, por trás do Dilep. E eu tenho gostado até mais do João Pedro como um centroavante em si.
E não é só pelos números, tá? Eu vou falar dos números daqui a pouquinho, mas é impressionante o nível de atuações que o João Pedro vem tendo, de consciência tática, de drible, de proteger a bola. Ele vem fazendo um pivô muito bem, ganhando disputas aéreas, sabendo, dando passes importantes para companheiros, participando do ataque do Chelsea o tempo inteiro. Ele, na semana passada, já havia feito 2 gols contra o Napoli, então é um atacante muito completo, que pode ser o 9 da seleção, pode ser o segundo atacante, e mesmo que não seja titular, eu não consigo descartar o João Pedro hoje da seleção brasileira. E só para corroborar um pouquinho com isso, os argumentos, os números dele também chamam muita atenção. Ele é o artilheiro do Chelsea na temporada, tem 12 gols e 5 assistências em 32 jogos, e ainda ele é o 5º artilheiro da Premier League, tá? Ele é com certeza um dos melhores brasileiros no futebol europeu hoje. Quem tá acima dele, para não falar que ele é o melhor, eu acredito que pela primeira parte da temporada o Gabriel Magalhães ainda está um pouquinho acima. Você pode botar ali talvez mais ou menos no mesmo nível o Rafinha e o Casemiro. O Rafinha que sofreu com lesão, então em termos de continuidade talvez nem esteja ainda no melhor nível dele. O Casemiro que vem jogando muito, mas muito também de dezembro mais ou menos para cá. E talvez o Igor Thiago, que também vem fazendo uma baita temporada pela Premier League, mas é muito mais um cara do último toque. O João Pedro é mais completo nesse sentido, então eu colocaria o João Pedro ali no mínimo no top 3 de brasileiros no futebol europeu hoje. Você concorda comigo? Quem que você acha que é o melhor, o brasileiro que faz a melhor temporada no futebol europeu? Deixa aí nos comentários. E pra gente fechar, eu queria trazer uma discussão aqui sobre uma possível mudança na zaga da seleção brasileira. Não acho que o Ancelotti vai fazer isso, tá? Ele respeita muito o Marquinhos, um cara que é capitão, líder, experiente, muito respeitado no vestiário da seleção brasileira, mas se for por bola jogada, olha, eu não sei, viu? E aí, por que eu tô trazendo esse tema? O Bremer fez 2 gols na vitória da Juventus por 4-1 sobre o Parma. Ele abre o placar de cabeça e depois faz mais um, praticamente só completando em cima da linha. E eu não tô falando disso só por causa dos 2 gols do Bremer, até porque o segundo também foi básico, digamos assim, ele só completou. Mas eu quero só aproveitar isso, e também porque o Marquinhos não foi bem nesse final de semana, tá? Ele gerou um pênalti pro adversário do PSG, que agora me fugiu a memória, acho que foi o Strasbourg, né? E muito lento para fazer coberturas, os torcedores do PSG estão muito irritados, só você jogar aí nas redes sociais que você vai ver uma grande parcela da torcida do PSG, até jornalistas falando que a temporada do Marquinhos não é boa, por mais que o Hakimi na direita também não vem jogando bem, pelo que eu li, mas o Marquinhos vem sendo muito criticado e muitos torcedores falando com total respeito, poxa, eu gosto muito do Marquinhos, cara, muito ídolo e tal, mas não tá dando mais. E, cara, a gente olha pro Bremer, a gente vê, ele me passa muito mais segurança do que o Marquinhos. É um cara completo, sabe? Assim, jogo aéreo, toda a temporada o cara mete aí 3, 5 gols, é só você olhar na ficha técnica dele aí. Rápido, forte, consegue marcar bem no 1 contra 1, consegue marcar bem pivô, consegue ganhar disputa aérea. Não tem uma jogada, talvez a saída de bola do Marquinhos seja melhor do que a do Bremer, só. No resto, o Bremer me passa muito mais confiança. Um cara muito subestimado aqui no futebol brasileiro, mas muito. Tanto é que eu fiz um vídeo curto falando sobre o mau momento do Alexandro do Lille e citei o Bremer. E a galera ficou pedindo o Léo Pereira. Beleza, Léo Pereira, zagueiraço, jogando muito, assim como o Léo Ortiz, Thiago Silva. Ok, a gente tem ótimas opções, mas pra mim, o Bremer é um dos melhores zagueiros do mundo, tá? E olha que ele tá voltando de lesão agora, acho que ele tem muito a evoluir ainda. Mas é só você ver a importância que ele tem pra Juventus e os números dele, as atuações do Bremer. Eu, sinceramente, se for por jogo técnico, talvez hoje minha zaga seria Militão na direita, Bremer e Gabriel Magalhães na zaga. E aí ficaria muito forte, tá? Muito forte. Mas como eu disse, eu não sei se o Ancelotti vai ter peito pra barrar o Marquinhos, faltando 3 meses pra Copa, ou então chegar à Copa do Mundo, o Bremer estiver melhor. Não sei se ele vai ter essa... Porque também o Ancelotti é um cara muito de vestiário, de saber lidar ali com pessoas, e talvez ele possa entender que não seria justo com o Marquinhos, não sei, mas eu acho que futebol, você tem que, antes de qualquer coisa, ele é momento, ele é técnica. Então se o Bremer está melhor que o Marquinhos, por que não? Se a Copa fosse hoje, qual dos dois qual seria a sua zaga titular, melhor falando? Deixa aí nos comentários e fica a sugestão, se você curtiu esse vídeo, eu falei sobre quem é o craque da seleção nesse momento, deixa a sugestão para você assistir também. Eu vou nessa, um grande abraço e até a próxima.